O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, por ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, povo de Deus, presente aqui no nosso santuário de São José de Ribamar, caros ouvintes da rádio web do nosso santuário, vou destacar alguns aspectos importantes da palavra de Deus deste final de semana, sábado, domingo. A primeira leitura que nós ouvimos, tirada do livro dos Números, Números 11, 25 a 29. Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Essas duas leituras têm muito em comum. O primeiro aspecto que queremos destacar: Moisés, que guiava o povo de Deus. Moisés possuía o Espírito de Deus. Deus deu seu Espírito, o Espírito de Yahvé, o Espírito que lhe dava sabedoria, conhecimento, discernimento e força para que Moisés conduzisse o povo, para que Moisés, em nome de Deus, profetizasse. Ora, Deus deu do Espírito que estava em Moisés, o seu Espírito que estava em Moisés, Deus quis dar deste mesmo Espírito aos 70 anciãos que aconselhavam, que ajudavam Moisés. E, importante saber, na igreja, Deus dá seu Espírito a quem Ele quer. Nós temos os ministros, temos os padres, temos os bispos, mas os 70 anciãos, os coordenadores das comunidades, digamos, os coordenadores das pastorais, os líderes de grupos, eles ajudam.
São como os 70 anciãos que ajudavam Moisés. Deus conduz o seu povo pelo profeta, e o profeta tem seus auxiliadores, seus conselheiros. O trabalho de Deus se faz numa multiplicidade, numa diversidade de ministérios, de dons, todos eles resultando da ação do Espírito Santo. O importante notar aí também é que há pessoas que não estão naquele grupo. Por exemplo, aqui na primeira leitura, Eldade e Medade, eles não estavam na tenda com Moisés e com os 70 anciãos. Eles tinham ficado no acampamento, mas a eles também foi dado o Espírito de Yahvé, e eles profetizavam. Às vezes tem pessoas que não estão no nosso grupo, na nossa pastoral, que não estão na nossa missa, no nosso encontro, mas Deus lhes concede também falar com a sabedoria, com a ciência, com o discernimento que vem do seu Espírito. E esta profecia, este dom dado a essas pessoas, ela também tem que ser ouvida, ela também é verdadeira. Aqui na primeira leitura, Eldade e Medade, que não estavam na tenda com Moisés e com os outros 70 anciãos, eles também profetizaram. Isto gerou ciúme em Josué. Josué era o auxiliar próximo de Moisés, um jovem que ajudava, que apoiava, que obedecia, que acompanhava Moisés em tudo. Então, quando Josué viu os 70 anciãos profetizando, e aqueles que tinham ficado no acampamento, que nem estavam na tenda de reunião, também profetizando, ele disse a Moisés: meu Senhor, manda que eles se calem. Às vezes nós queremos que só aqueles que fazem parte do nosso grupo falem coisas bonitas, só eles deem um bom conselho. E às vezes nós escolhemos as pessoas pelas quais Deus deve nos falar, e por causa disso mesmo, tantas vezes não ouvimos a voz de Deus. Isso acontece aqui na primeira leitura, mas acontece também no Evangelho de São Marcos, capítulo 9. Por exemplo, o discípulo João, o apóstolo João, disse a Jesus: mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Assim como Josué ficou com ciúme, disse a Moisés: Moisés, manda que eles se calem. Também o apóstolo João ficou enciumado. E ele disse a Jesus: mestre, alguém que não faz parte do nosso grupo estava profetizando em teu nome, expulsando demônios, pregando o reino. Nós o proibimos porque ele não faz parte dos nossos, ele não caminha conosco. Vejam bem, Jesus disse assim: não o proibais, porque ninguém pode fazer milagres em meu nome, profetizar e depois estar contra mim. Se alguém profetiza, vence os demônios, tem a força de Deus, mesmo não estando no grupo, na pastoral, nos nossos encontros, se ele tem a força de Deus, a palavra de Deus, o Espírito de Yahvé está nele. E Jesus diz aqui: olha, não o proibais. Então vejam bem, a primeira mensagem importante é: Deus nos conduz pelos profetas, aos quais ele dá o seu Espírito Santo. Escolheu Moisés, escolheu os 70 anciãos, hoje escolhe nossos bispos, nossos padres, nossos catequistas, nossos diáconos, nossas religiosas, nossos religiosos. Deus conduz o seu povo pelos vocacionados, pelos escolhidos, por pessoas que ele chama, aos quais ele dá seu Espírito, aos quais ele confere ministérios. É a primeira mensagem. A segunda: Deus fala também por pessoas que estão lá fora. Deus dá também sua sabedoria a pessoas que não estão no nosso grupo, na nossa reunião, na nossa pastoral, e nós devemos ter o coração aberto a isto. O Concílio Vaticano II, em 2 documentos importantes, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, diz o seguinte: nós devemos discernir o ensinar dos tempos, porque Deus nos fala na vida, na história, nos acontecimentos do mundo, discernir o ensinar dos tempos. Então nós temos que ter o coração aberto, os olhos abertos. Deus fala onde Ele quer,
dá seu Espírito a quem Ele quer, manifesta sua vontade através dos seus escolhidos, e é Deus quem escolhe o profeta, não somos nós. Nós temos que ter o coração aberto à sua palavra. Portanto, Deus nos conduz pelo Espírito, Deus escolhe quem Ele quer para falar em seu nome. Um terceiro aspecto importante nós podemos tirar aqui do Evangelho. Jesus diz assim: olhem, quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, porque sois meus discípulos, não ficará sem receber a sua recompensa, a caridade, a partilha. Nós temos que ter a partilha com os irmãos, com os pobres, e a caridade tem que reinar entre nós. Com relação a isso, a segunda leitura que nós ouvimos tirada da carta de São Tiago. São Tiago diz assim: e agora, ricos, chorai e gemei, por causa das desgraças que estão para cair sobre vós. Vossa riqueza está apodrecendo, e vossas roupas estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles vai servir de testemunho contra vós. São Tiago diz que os ricos do seu tempo não partilhavam. Aqui, e agora, ricos, chorai e gemei, diz ele, porque acumularam, porque não partilharam, porque adoeceram de comer, porque engavetaram ouro e prata, enquanto pessoas morriam de fome, enquanto tinham os armários cheios de roupa, e as traças comiam, e os pobres estavam nus. E agora, ricos, chorai e gemei. É por isso que Jesus nos aconselha a caridade e a partilha no Santo Evangelho, dizendo assim: em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. A caridade, a partilha de bens, faz parte da natureza, da essência da fé cristã. Quem tem o espírito de Yahvé, quem profetiza, quem prega, quem é cristão, quem é escolhido de Jesus, tem que ter a caridade, tem que ter o serviço. E a caridade passa necessariamente pela partilha dos bens, pelo amor a Deus, pelo amor ao próximo. Mas não é um amor sentimental, é um amor concreto, a partilha dos bens, a partilha dos dons. Outra coisa importante, diz Jesus neste Evangelho: e se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado ao mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. E se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Nós não devemos escandalizar os pobres, os fracos, para que as pessoas se afastem de Deus, percam a fé, sejam desestimuladas. E nós não devemos nos conservar em situação de pecado. Teu olho te leva a pecar, arranca-o. Tua mão te leva a pecar, corta-a. Teu pé te leva a pecar, corta-o. O que significa isso? Não significa literalmente arrancar o olho, não significa literalmente cortar a mão ou o pé. Significa romper com situações de pecados, não esperar, não tardar para romper com o adultério, com a mentira, com a preguiça, não demorar para romper com o individualismo, com o egoísmo, com a falta de partilha, não demorar para romper com os escândalos. Tua mão te leva a pecar, teu pé te leva a pecar, corta-os. Teu olho te leva a pecar, arranca-o. Ou seja, agora, imediatamente rompe com o pecado, não demora. Nós não devemos nos demorar em situações de pecado, e não devemos escandalizar os fracos. É por isso que Jesus diz: olha, partilha, dá um copo d'água, te ocupa dos outros, vive a caridade. Vamos pedir a Deus o mesmo Espírito dado a Moisés, o mesmo Espírito que agiu em Jesus e que agiu nos 12, abra os nossos corações para o ministério,
para o engajamento, para a caridade e para rompermos com situações de pecado que podem nos escravizar, nos afastar de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.